paz do Senhor, amém? Eu espero que a gente esteja ganhando esses próximos 20 minutos. Bem, já há uns 15 ou 20 anos que eu venho dedicando parte do meu trabalho, parte do meu ganho às pessoas mais necessitadas. E ultimamente eu tenho visto isso com maior carinho. E estudando a palavra, eu encontrei essas citações. O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim não fizeram. Isso está em Mateus 25. E é justamente a esses menores irmãos aos quais eu me refiro. Bem, eu sou professor. Eu fiz o curso de pedagogia e o curso de psicopedagogia. Em pedagogia, os professores me disseram como ensinar, como passar o conhecimento que eu tenho para o outro, usando o devido material. E em psicopedagogia, os professores me disseram como o outro aprende e se ele não aprende, por que ele não aprende. Bem, analisando essa situação de uma forma bem resumida, nós temos então o emissor da mensagem, o receptor da mensagem e a mensagem sendo passada do emissor para o receptor, como eu estou fazendo agora. Eu estou falando e você está recebendo a mensagem. Desta forma, então, normalmente acontece o conhecimento, mas em muitos desses casos, esse conhecimento não acontece. A mensagem é passada, mas o conhecimento não é absorvido pelo receptor. Então, muitos desses casos acontecem devido aos chamados fatos sociais, ou fatores sociais, ou coisas que acontecem na sociedade. E essas coisas que acontecem na sociedade acontecem devido aos grupos sociais ou às entidades sociais. Quais seriam então esses grupos sociais ou essas entidades sociais? O primeiro grupo social do qual o indivíduo, do qual nós pertencemos, é a família. É na família que nós recebemos os nossos primeiros conhecimentos. Depois eu vou chamar de vizinhança aqueles outros grupos, parentes, amigos, os próprios vizinhos. Depois disso, seguindo essa faixa de idade, o indivíduo vai para a escola, onde também obtém conhecimento. E essa escola ele pode iniciar hoje com 4 anos de idade, participando do ensino infantil, e permanece nessa escola básica, do ensino básico, até os 16, 17, 18 anos. Depois, um outro grupo social, o grupinho social acontece quando o indivíduo conhece os amiguinhos com os quais ele faz o trabalho em casa, faz as tarefas. Passada essa situação de escola básica, o indivíduo vai para uma faculdade ou então faz um curso profissionalizante. Durante todo esse percurso do ensino básico até a faculdade, talvez, o indivíduo também participa de outras situações como restaurante, padaria, açougue, supermercado, cinema. Então, como essas são situações que não acontecem na família ou não acontecem na escola, eu vou chamar isso de rua. Bem, desses grupos sociais eu considero 2 deles mais importantes. O primeiro deles seria a família e o segundo seria a escola. Então, analisando a primeira situação, o primeiro grupo aí, família, em 1995 eu entrevistei 20 alunos numa escola em Piragi. E o primeiro deles, inclusive eu visitei 4 dessas famílias. E o primeiro deles, eu perguntei o nome, endereço, depois eu perguntei para ele: o que seu pai faz? Ele falou: meu pai trabalha na cana. E a sua mãe? Minha mãe trabalha na laranja. Bem, esse casal devia levantar na época, pelas 5h30, 6 horas da manhã, preparava a marmita, a roupa e tal, ia para o trabalho. Voltava do trabalho 5h30, 6 horas da tarde. Bem, ia tomar banho, jantar e ia dormir 9 horas da noite, porque no outro dia tinha que trabalhar cedo. Bem, e o filho?
Se perguntassem para eles, eles iriam para a gente como aconteceu. Tem o filho, eu dou casa, roupa, comida e ele está na escola. Mas se observarmos Provérbios 1, né, diz o seguinte: ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Mas e se essa instrução não for passada? Se não ocorrer essa instrução, se não houver o diálogo entre pais e filhos, vai ficar uma brecha muito enorme nessa formação familiar básica. E isso vai causar um prejuízo enorme lá na frente. Bem, analisando um outro grupo social, que é a escola, em 1985, Reginópolis tinha 2.000 habitantes e tinha 2 escolas. Em 2015, Reginópolis tem 4.000 habitantes e continua com 2 escolas. Interessante, se dobrou o número de pessoas, se aumentou o número de pessoas, de habitantes, aumentou o número de crianças e aumentou também o número de jovens. Era para ter aumentado também o número de escolas. Mas o que está acontecendo? Porque uma boa parte desses jovens não gosta de ir para a escola. Se ele não gosta de ir para a escola, ele não procura. Se ele não procura, a escola fecha, acaba fechando, não vai ficar lá aos mosquitos. Agora, analisem bem uma outra situação. Nos últimos 15 ou 20 anos, quantas penitenciárias foram construídas aqui na região de Reginópolis? 4, 5 penitenciárias. Então, eu tenho a impressão de que a sociedade hoje não está criando, não está formando jovens estudantes, está formando jovens delinquentes, pelo menos é o que a situação nos retrata. E agora, quem é que está por trás disso? Quem está por trás disso é meia dúzia de pessoas que estão se beneficiando com essa situação. Essa meia dúzia de pessoas tem o poder financeiro, consequentemente tem o poder político, e são os donos das leis, por exemplo. São eles que definem o que vai ser ou o que não vai ser feito. Então, quando chega até eles um pedido para se fazer uma escola em determinado lugar, ou para se incentivar ao método de ensino, não, escola não. Negam isso. Mas, se chega até eles um pedido para fazer uma penitenciária aqui ou ali, sim, penitenciária sim. Então não se constrói uma escola de 4 ou 5 milhões, mas se constrói uma penitenciária de 30, 40, 50 milhões. Por quê? Porque sabe para quem que vai o dinheiro gasto com cimento na construção dessa penitenciária? Vai para essa meia dúzia. Para quem que vai o dinheiro das ferragens construídas, utilizadas, né, nessas penitenciárias? Vai para essa meia dúzia. Quem vocês acham que são as empreiteiras que constroem a penitenciária? São dessa meia dúzia. E você pode até questionar, né? Mas a penitenciária é serviço para mil pessoas? Sim, com certeza. Agora você pega a folha de pagamento de um desses funcionários e você vai observar que no mínimo são descontados por mês dele R$200. Agora imagine 1.000 funcionários, são R$200.000 por mês. Para onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro fica tramitando nos cofres públicos, vai para lá, vem para cá, até cair na mão de quem? Dessa meia dúzia. Então eles querem justamente que o seu filho não vá para a escola, eles querem que o filho do seu vizinho também não vá para a escola. Que ele fique aonde? Na rua, onde ele vai encontrar a ganância, a inveja, a ambição, coisas do inimigo. Isso já estava escrito, se você observar Salmo 2, está escrito assim: os reis da terra tomam posição e os governantes
conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, as nossas correntes de oração, né? E lancemos de nós as suas algemas. Estão lançando as algemas deles dos nossos jovens. Estão encabrestando nossos jovens. Estão colocando cabresto nos nossos jovens para que ele permaneça na rua, onde existe a ambição, a ganância. E quando essa ambição não é satisfeita, o que surge? A delinquência, a prostituição, consequentemente, penitenciário, prisão. Agora, o que fazer? Bem, analise comigo a seguinte situação. O que é uma escola? Uma escola, de acordo com o dicionário, é um sistema, é um estabelecimento público ou privado, onde se transmite um ensino coletivo. Vamos melhorar essa colocação. Escola é um local ou uma situação onde algumas pessoas deixam o resto da população para ouvir alguém que sabe mais sobre um determinado assunto. Se separam da população para ouvir alguém que sabe mais sobre um determinado assunto. Agora observem bem. Outra coisa, essa escola, esse sistema escolar que a gente está vendo aí, ele veio para o Brasil em 1550, ou seja, essa instituição escolar, ela tem 450 anos. Antiga, né? Então, agora observem o seguinte. Isaías profetizou 750 anos antes da vinda de Jesus Cristo que ele viria. 750 anos. Agora observem bem em Isaías 7, o que diz. Disse então Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamará de Emanuel. Para quem que Isaías falava? Falava para descendentes, mais de uma pessoa. Falava para algumas pessoas que haviam se separado do resto da população para ouvir um sistema escolar. Há 750 anos antes da vinda de Jesus Cristo, ou seja, há quase 3.000 anos. Um sistema muito mais antigo que esse que está aí. Um sistema muito mais convicto, mais puro, mais leal do que esse que está aí. Então, depois, com a vinda de Jesus Cristo, continuou esse sistema escolar. Olha, observe em Mateus 13, Jesus chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Ou então você pode observar também em Marcos 1, eles foram para Cafarnaum e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar, continuando esse sistema de ensino, esse sistema escolar. Agora observem bem, por favor, em Efésios 3, aquele ao Senhor que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém? Um sistema que passou aos poucos a ser chamado de Igreja. Então, o que é igreja? Igreja, de acordo com o dicionário, igreja é uma comunidade cristã, onde se prega, onde se conserva, onde se estuda o cristianismo. Então, a igreja pode ser considerada uma escola onde se ministra o ensinamento bíblico, onde ouvimos as pregações,
ouvimos os depoimentos onde nos são colocados os nossos deveres como cristãos. Enfim, nos é colocado os benefícios de termos a presença de Deus em nossos lares e em nossas vidas, amém? Então, a igreja é uma instituição escolar? Não. A igreja é um organismo. Agora, de onde vem a palavra organismo? Isso é um organismo. O organismo, a palavra organismo vem de órgãos que nós temos. Coração, pulmão, estômago, que trabalham 24 horas por dia para que nós tenhamos vida. O coração não para de bater, o pulmão não para de respirar, são 24 horas trabalhando para que nós tenhamos vida. E a igreja também é um organismo vivo. E quais seriam os órgãos da igreja? Os órgãos da igreja somos nós. Somos nós que mantemos a igreja viva. Nós, órgãos vivos, mantemos a igreja viva. Então, reparem em 1 Pedro 2, como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual, o alimento espiritual puro, para que por meio desse alimento cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam desse alimento, à medida que se aproximam dele, essa pedra viva que somos nós, preciosa, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, porque nós somos preciosos para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Somos pedras vivas utilizadas na construção, na reconstrução, na manutenção da igreja. E utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Uma casa espiritual onde nós recebemos o alimento espiritual. E passamos a ser sacerdotes. Passamos oferecendo nossos sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Observem bem que todo organismo vivo, ele tem descendentes. Eu tenho descendentes, você também é um organismo vivo, você também tem descendentes. Observem bem isso. Em 1985, Reginópolis tinha 4 igrejas, 3 ou 4 igrejas. Em 2015, Reginópolis tem mais de 15 igrejas. Um sinal vivo, um sinal prático, de que muito mais pessoas procuram pela fé, muito mais pessoas procuram pelo caminho de Deus. Ou seja, se pensarmos dessa forma, o número de participantes, o número de pessoas que procuram é 4 vezes maior. Sinal de quê? Sinal de que a luz do Senhor está vencendo a ambição dos homens. Então, prestem bem atenção. Agora você já tem o conhecimento. Você sabe o que acontece na igreja e você sabe o que está acontecendo lá fora. E como diz a missionária Midalva, você é responsável por esse conhecimento. Vamos comparar. Quando você compra um celular, você mostra para todo mundo. Você mostra o que ele faz, as ferramentas que possui ali. Você cuida, não deixa cair, você cuida muito bem desse celular. Com o conhecimento tem que ser maior, tem que ter maior cuidado ainda, tem que ter mais cuidado ainda com o conhecimento. Isso não sou eu que está falando, não. Se você observar em Mateus 18, ele diz o seguinte: da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus
não quer que nenhum desses pequeninos lá fora se perca. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro que ele está cometendo lá fora. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Então, através desse conhecimento que você tem, que você é responsável, que você cuida, que você trata bem dele, você passa a ser um sacerdote do Senhor. Passa a praticar esse sacerdócio. Amém? E, se você observar Salmos 133, diz o seguinte: como é agradável quando os irmãos convivem em união, que é o nosso papel, que é o que eu espero de você. Amém? A paz do Senhor. Amém?